Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma combinação incrível de dois alimentos muito poderosos, que é quando a gente acrescenta gengibre ao café. Essa mistura incrível é muito boa do ponto de vista nutricional e metabólico. Eu vou te falar, inclusive, os benefícios que isso pode trazer, além do metabolismo para digestão, inflamação, energia ao longo do dia. E vou te ensinar como preparar da maneira certa para extrair mais os compostos bioativos. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de acrescentar algum tipo de especiaria, algum tipo de ingrediente diferente ao seu café. Como você prepara o seu café no dia a dia? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando a sua curtida no vídeo. Isso é muito importante pra mim, isso mostra pro YouTube que você apoia o canal e que você confia no meu conteúdo. Tanto o café quanto o gengibre são alimentos já muito estudados pela ciência há muito tempo. O café naturalmente é muito rico em polifenóis. Quando a gente pensa em café, muitas vezes a gente pensa só na cafeína, né? Mas ele também tem um ácido clorogênico, e esse ácido clorogênico, inclusive, já foi muito associado em estudos à melhora do metabolismo da glicose, redução de inflamação, melhora da função hepática e até mesmo uma ação antioxidante muito importante. Além disso, a gente sabe que a cafeína atua lá no nosso cérebro, bloqueando os receptores de adenosina, o que alerta, o que melhora pra gente aquela sensação de alerta e também dá mais disposição. Por isso que muitas pessoas gostam de tomar o café quando estão mais cansados, porque sentem essa energia, esse ânimo maior, né? Já o gengibre é uma raiz extremamente rica em compostos fenólicos chamados gingeróis, tem os salgaus também. E quando o gengibre é aquecido, parte desses compostos justamente se transformam em salgaus que apresentam uma atividade biológica muito interessante. Então, o gengibre com o café podem ajudar bastante nessa sensação de alerta, bem-estar, diminuir o cansaço, melhorar a função cerebral. Muitos estudos já também conseguiram verificar a correlação entre o consumo dos gingeróis, do salgal, com inflamação metabólica, digestão, sensibilidade à insulina, metabolismo energético. Então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre para quais questões do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa fisiologia essa misturinha do café do gengibre com o gengibre pode ajudar e pode ser interessante. Primeira coisa, com certeza está relacionada com a melhora no metabolismo da glicose. Um dos pontos mais interessantes, realmente, essa questão do metabolismo de glicose, de carboidratos. Como eu te disse, o café tem o ácido clorogênico que ajuda a reduzir a absorção rápida de glicose no intestino. Isso acontece porque esse composto pode agir em enzimas digestivas, no metabolismo hepático da glicose. E o gengibre tem sido estudado por possíveis efeitos na sensibilidade à insulina. Então, algumas pesquisas sugerem que esses compostos do gengibre podem ajudar a melhorar a atividade de transportadores de glicose lá nas nossas células, facilitando a entrada de glicose para ser utilizada como energia. Outro ponto importante é que o gengibre pode contribuir para reduzir a inflamação crônica de baixo grau, e a gente sabe que essa inflamação crônica de baixo grau pode estar relacionada com a resistência à insulina. Então, e pode ser, né, um dos principais mecanismos de deflagração do diabetes tipo 2 em algumas pessoas. Então, quando a gente consegue diminuir a inflamação, a gente consegue melhorar também de forma complementar a sensibilidade à insulina, o que ajuda no metabolismo da glicose como um todo. Claro que essa bebida não vai substituir a alimentação equilibrada, as suas consultas com o médico, nenhum tipo de medicação, obviamente. Quando a gente fala desses efeitos, são efeitos complementares, mas quando você vai juntando tudo, pode ter um impacto muito relevante para te ajudar de forma complementar na sua glicose também. Segundo benefício pode ser melhorar o seu metabolismo energético. A gente sabe que a cafeína está presente no café, né, e pode aumentar o gasto energético basal da gente, estimula o sistema nervoso simpático, o que leva por si só a uma maior mobilização de gordura, fazendo com que ele use a gordura que você já tem estocada no seu corpo como fonte de energia. O gengibre ele tem um efeito termogênico, alguns estudos indicam que o consumo do gengibre pode aumentar a termogênese induzida por dieta, ou seja, o gasto energético relacionado ao processamento dos nossos alimentos. E, além de tudo, o gengibre também pode melhorar a sensação de digestão, de esvaziamento gástrico, o que ajuda assim, algumas pessoas a se sentirem mais confortáveis depois da refeição. E aí, nesse caso, pode diminuir aquela barriga inchada, que não necessariamente está relacionada com emagrecimento, mas visualmente ajuda a diminuir um pouco a circunferência abdominal, ajuda a diminuir aquele inchaço, as roupas mais apertadas.
Então, esses estímulos, junto com uma alimentação saudável, exercício físico, podem ajudar de forma complementar no seu processo de emagrecimento também. Como eu te falei agora, o gengibre tem um papel muito interessante com relação à digestão, né? Ele é um alimento carminativo, ou seja, ele diminui a formação de gases intestinais, também tem ação antiespasmódica, ou seja, diminui os desconfortos digestivos, diminui cólicas intestinais, e ele também estimula a produção de algumas enzimas e melhora o esvaziamento gástrico. Então, isso particularmente é interessante para as pessoas que têm digestão mais lenta, estufamento, come alguma coisa e fica distendido com aquele desconforto após as refeições. Então, o gengibre, nesse momento, pode ser bem interessante. Já o café tem um efeito conhecido que é o reflexo gastrocólico. Por isso que muitas pessoas falam que quando tomam um café logo pela manhã, já ajuda a ir no banheiro, esvaziar o intestino. E aí, quando você junta o café com o gengibre, pode ter um efeito sinérgico nessa digestão, ajudando tanto no processo digestivo, como enzimático, como motilidade intestinal. Então, pode ajudar a prevenir constipação, pode ajudar a melhorar o trânsito digestivo. Claro que pessoas que têm gastrite, refluxo, são muito sensíveis, tem que avaliar, né, particularmente, se toleram bem essa combinação ou não. Um outro efeito muito interessante, com certeza tem a ver com a inflamação por si só, a inflamação crônica de baixo grau, e a saúde metabólica, porque esses efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes são documentados. A gente sabe que o gengibre tem compostos bioativos que podem ajudar a reduzir a produção de mediadores anti-inflamatórios, como as próprias prostaglandinas, as citocinas inflamatórias e até mesmo espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Então, o café é extremamente rico em antioxidante, principalmente os polifenóis, como eu te falei, do ácido clorogênico, e em muitos países o café é uma das maiores opções de antioxidantes que as pessoas têm na população adulta. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm uma alimentação muito equilibrada e, às vezes, até por questões socioeconômicas, não têm tanto acesso a vegetais frescos, onde a gente consegue ter os antioxidantes. E o café contém bastante antioxidante, principalmente quando ele é realizado, né? Quando ele é passado, quando ele é feito da maneira correta. Então, esses compostos antioxidantes podem ajudar a neutralizar os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo. E a gente sabe que o estresse oxidativo está relacionado a muitos problemas metabólicos, como doenças cardiovasculares, resistência à insulina, envelhecimento celular precoce. Por isso, acrescentar esses antioxidantes, anti-inflamatórios do café e do gengibre é tão interessante para a saúde e para a longevidade a médio e longo prazo. Claro que outra questão está relacionada com certeza, né, melhorar a concentração, o foco, energia ao longo do dia. Quando a gente pensa nisso, com certeza eu sei que você pensou no café, por causa daquela questão da adenosina que eu te falei, que ele bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, e que essa adenosina, não sei se você sabe, está relacionada a essa produção desse neurotransmissor, à sensação de cansaço. Então, quando esses receptores são bloqueados, tem um aumento da atividade neuronal e liberação de dopamina, noradrenalina, que vai deixar a gente com mais sensação de disposição mental. Já o gengibre tem um outro papel interessante, porque alguns estudos indicam que os seus compostos antioxidantes podem ajudar a proteger as células do cérebro contra o estresse oxidativo. Então, essa combinação ajuda tanto na energia quanto na proteção do cérebro mesmo a médio e longo prazo. Se você se interessou e quer saber como extrair mais benefício dessa misturinha, saiba que não adianta você pegar o seu café e botar um pedaço de gengibre ali dentro, ou, enfim, né, achar que vai misturar e vai passar. O gengibre, ele é uma raiz dura. Então, você tem duas opções de como fazer. Na verdade, até três. Uma é você pegar a raiz do gengibre e levar para cozinhar, para fazer extração por decocção. Então, você pega, normalmente a gente fatia em fatias mais fininhas, leva com uns 300 ml de água, deixa fervendo uns 5, 10 minutinhos. E aí, depois você pega esse chá e passa o café, porque aí você consegue extrair mais os compostos bioativos. Outra opção é você ralar o gengibre e acrescentar ele no seu café, na cafeteira, já passado, já coado, e tomando ao longo do dia. Talvez tenha uma menor extração, mas ainda assim é melhor do que você utilizar a raiz inteira. Agora, se você utilizar o gengibre em pó, que é o que muitas pessoas hoje em dia utilizam, né, aquele moído em pó, você já pode diretamente passar junto com o café. Me conta aí qual é a sua opção. Você pode misturar o pó do gengibre no pó do café e passar com água quente. Me conta o que você prefere. Outra opção ainda é você passar o café preto, puro, coado, e aí na sua xícara acrescentar mais ou menos uma colher de café ou de chá do gengibre em pó moído.
e aí dessa forma você vai conseguir mais extração do que se você passasse ele na água. Eu falei de passar porque muitas pessoas se incomodam, né, com a questão do farelinho ali, do gengibre moído, e tem pessoas que acham que fica muito forte, você sempre pode modular isso de acordo com a sua necessidade. Para a grande maioria das pessoas, uma xícara por dia já é mais do que suficiente para ter esses compostos bioativos aí ao longo da sua rotina. E lembra que o ideal não é que você, nessa bebida que é tão interessante, acrescente açúcar, enfim, xarope, chantilly, leite condensado. A ideia é que você tome isso como uma infusão, realmente, né, como uma bebida nutritiva, para que você tenha os benefícios sem dar pico de insulina, sem ganhar mais calorias, que aconteceria se você acrescentasse algum desses ingredientes mais calóricos. Me conta então se você utiliza alguma coisa no seu café e lembra que se você tem qualquer tipo, de problema de saúde, toma algum remédio, está na dúvida se o gengibre com café funciona ou não para você, se você está grávida, amamentando, quanto pode tomar, se pode tomar ou não, essas orientações particulares devem ser sempre com seu médico, seu nutricionista, tá bom? Esse vídeo é meramente informativo. Já vai aproveitando e deixa sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim, e compartilha com quem você acha que vai gostar dessa dica. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!